naquele momento. Eu já Cara, tudo novo, né? eu já brinquei com as pessoas em um livro, Sérgio, que uma menina faz uma festa de 15 anos e a festa é um momento importante, ela passa o dia seguinte no celular, comentando com as amigas, esse dia é importante. 10 anos depois, aos 25, ela olha as fotos, que coisa cafona, meus pais me obrigaram, eu queria viajar, meus pais me obrigaram a fazer festa de 15 anos. E aos 75, ela olha as mesmas fotos e diz, como eu era linda. A pergunta é, a mesma testemunha, aos 15, 25, 75, quem tem a memória real? É verdade. Memória não é, nunca em história, uma recriação do passado. Memória é um diálogo do presente com o passado. Como isso é difícil de entender, a gente usa uma metáfora muito importante para a sua área. Quando a gente não entende nada que está ocorrendo, a gente diz que é quântico. É quântico. É quântico. É. Quando não tem nenhuma lógica, eu não sei o que é, eu digo que é quântico. Quântico, é isso A mesmo. memória é uma criação viva entre o presente e o passado. Então, Nolan, diretor, recria. Matt Damon é um homem que está sempre saindo de algum lugar a um preço muito alto, de Marte ou de Troia. É muito caro tirá-lo. É sempre, né? De algum desde lugar. a Segunda Guerra, né? Exatamente. O soldado Ryan. Ele tem que voltar e é muito caro tirá-lo dos lugares. Morre muita gente. Muita gente. Aliás, se você entrar num avião e estiver lá, o Matt Damon, saia porque ele dá azar, ele leva. Exatamente. E a memória é essa invenção permanente. Não existe a sua infância. Existe a memória que você vai inventando. Aos 14, seus pais são monstros. Aos 60, você tem uma saudade enorme disso. Vai depender da sua transformação, porque como memória é perspectiva, o seu ponto de observação muda a todo instante. E é por isso que a história tem que ser recontada. Entendi. Porque ela tem que ser algo que faça sentido. Então, esse filme faz sentido para uma época hollywoodiana, que eu tenho que narrar uma história, em que eu tenho que inventar uma interioridade, eu tenho que inventar um guerreiro veterano de guerra, assustado com os horrores que ele viu. É um veterano de guerra traumatizado, Um veterano de guerra traumatizado, como nós convivemos muito na Primeira Guerra, as pessoas submetidas ao gás mostarda e outras coisas, com tiques pelos fosfatos e os fosfatados da Primeira Guerra. Descobri agora há pouco que uma explosão em Bari de um navio na Segunda Guerra que carregava gás mostarda foi o início do estudo sobre quimioterapia. Os nazistas bombardearam o navio, tinha gás mostarda, muita gente foi atingida e os que tinham tumores regrediram. Regrediu, tumores. É o acidente que diz o autor, o Taleb, do Antifrágil, né? O acidente faz um papel enorme nisso. Isso mesmo. Eu até perguntei para o Henrique semana passada se fosse criar uma história no Brasil. Eu até brinquei com ele, porque ele é de Minas, né? Eu até falei, e aí, você Tiradentes lá de Minas, você acha que ia ser um cara legal pra gente fazer uma história tipo Ulisses, assim? Muitas personagens brasileiras são, mesmo os que estiveram no Brasil, mas não são brasileiros. Pegando um exemplo, Richard Burton é um diplomata inglês, não um ator, mas um diplomata inglês do século XIX, que foi cônsul da Inglaterra em Santos. Este homem descobriu as nascentes do Nilo, esse homem foi a Meca escondido como islâmico, esse homem traduziu o Kama Sutra para o inglês, este homem vinha a Santos, subia a São Paulo para fumar com a Marquesa de Santos, pitar, como se dizia, e foi a pé ver as cachoeiras de Paulo Afonso. Caramba! Ele saiu de São Paulo e foi a pé a Paulo Afonso. Caramba, andou, hein? Então, esse Richard Burton, que foi ao Nilo Branco, ao Nilo Azul, e esse que foi à Índia, foi à Meca, este é um homem épico que esteve aqui no Brasil. Não entrando no mérito ético, como inclusive genocídio de povos originários, a expedição de qualquer bandeirante dá um filme, eu não estou defendendo o bandeirantismo, mas falando que dá um filme extraordinário em vários sentidos. O ataque de piratas ao Rio de Janeiro no século XVIII, quando a cidade foi saqueada por piratas, o ataque holandês à Bahia, primeiro a Salvador e depois a Olinda, o incêndio de Olinda pelos holandeses, cada uma dessas dá uma questão muito... E mostrando essas modificações, quer dizer, a planta do litoral brasileiro era o caju, que até hoje em espanhol é Maranhão, era o caju. O coqueiro é uma planta invasora, que veio depois. A manga, que a gente adora, é uma planta invasora. A jaca
É uma planta, quer dizer, ela está numa categoria diferente em biologia, porque ela é invasora há muitos séculos e se adaptou. Sim. E não representa mais um risco como outras plantas representam, outros animais como javali e outros que não têm predadores claros. Então, essas mudanças que a gente chama de Columbian Exchange, essas mudanças de animais, a galinha vem para a América, a vaca vem para a América, sim, o tabaco vai para a Europa, o chocolate vai para a Europa, o café vem para cá, a cana-de-açúcar vem para cá, o milho vai para a Europa, a batata salva a Europa da fome no século XVIII e XIX. Até hoje, no túmulo de Frederico o Grande, da Prússia, que introduziu a batata na Alemanha, tem batata sob o túmulo. É uma homenagem, ele é um homem do 18, a isso, né? Essa troca daria uma questão fascinante. Nós temos a descrição que Cortés fala do primeiro papa, o primeiro mingau de cacau que ele experimentou e que ele odiou do fundo do coração, porque não tinha leite, naturalmente não tinha açúcar, né? E era chocolate 100%. Então... Eu acho que Cortés tinha o paladar infantil, então é verdade. Ele queria mais Kinder Ovo do que, exatamente, do que aquela papa. Mas se chamasse o senhor aí para dar, assim, ó, queremos reunimos aqui a galera, nós queremos fazer um filme, Odisseia Brasileira. O senhor votaria em qual, assim? Uma Odisseia Brasileira, eu acho que teríamos que ter uma personagem narrativa. Isso foi feito pelo Impérico Veríssimo, fez em Tibiquera, uma personagem que vai do período colonial até o século XX, uma espécie de Orlando, que o Virginia Woolf também fez, atravessando a história. Eu acho que teria que ser uma personagem mais permanente, que faça uma coisa dessas. E sem muitas leituras rastaqueras de nacionalismo, pegando a convivência, né? São Paulo quase foi destruída assim que foi fundada, São Paulo de 1554, quase foi destruída de novo por um ataque indígena. Esse ataque mereceria uma história. São Paulo foi cercada, foi sitiada, havia indígenas pró-portugueses e jesuítas e indígenas contrários. O Rio de Janeiro tem uma confederação dos tamoios, o Padre Anchieta é feito refém, e fica refém, na tradução escreveu um poema na areia. Então esses ataques dos franceses que trazem para o Rio de Janeiro o choque entre calvinistas e católicos da França. Um dos motivos para o fracasso da colonização francesa, a fundação de São Luís por franceses, a presença de uma comunidade espanhola com muitas ligações com a parte espanhola, que se levantou contra a restauração portuguesa de 1640 e promove aqui em São Paulo a primeira reação